Já imaginou receber lindas cartas decoradas com flores, contendo belos poemas? Ah, como o mundo seria mais leve se todos espalhassem amor e poesia, em vez de ofensas e amarguras. Ainda mais em tempos como esses, em que as pessoas disseminam através das redes sociais tantas e tantas desavenças. Uma carta de Dona Sofia seria um bálsamo para um mundo tão necessitado de palavras de amor. Com esse parágrafo, a prof quer contextualizar a nossa aula de segunda-feira, dia 5 de outubro, quando a gente irá trabalhar com mais um fragmento da história e caligrafia de Dona Sofia em língua portuguesa, e em matemática iremos trabalhar com resolução de problemas com situações contextualizadas à nossa história. Na cidade, todos que recebiam cartões de Dona Sofia ficavam contentes. Liam os poemas, voltavam a ler, mostravam para parentes e amigos. Alguns relembravam versos que haviam decorado na juventude. Outros reliam livros esquecidos nas prateleiras. Outros ensaiavam colocar no papel seus sentimentos mais profundos. Dona Sofia, sem o saber, tornou-se conhecida e querida na cidade. Porém, nunca ninguém ia visitá-la em sua casinha lá no alto da colina. Mas seu Ananias não media esforços. Quase todos os dias montava em sua bicicleta e percorria aquele caminho íngreme e tortuoso. Subia e descia a colina quantas vezes fosse necessário. Lá, o tempo passava rapidamente, enquanto seus olhos assistiam ao fantástico poder da natureza. Poucos lugares no mundo possuíam tamanho esplendor. O colorido das flores se esparramando por toda a colina em uma paisagem verdejante e ondulada em todas as direções. Beleza e diversão, contudo, estavam dentro da casa de Dona Sofia, adornada por todos os lugares com aquela bela caligrafia, que inevitavelmente o seu Ananias comparava com a sua. Seu Ananias nunca concluíra os estudos, sabia ler e escrever, mas tinha uma letra horrível, que por vezes nem ele mesmo conseguia entender. Mais um fragmento então, gente, da nossa bela história, caligrafia de Dona Sofia. Vem as perguntinhas ali, qual era o sentimento que as cartas de Dona Sofia despertavam nas pessoas que recebiam. Então vamos ler de novo lá o primeiro parágrafo, está lá a resposta. Como é que era o comportamento das pessoas que recebiam as cartas? Então é aquela parte que diz que as pessoas liam, reliam. Algumas começaram até a escrever, né? Até tentar escrever algum poema. Como Dona Sofia passou a ser vista na cidade, como é que as pessoas começaram a ver ela, embora não a conhecessem. Diz ali que ninguém ia visitar a Sofia, né? Como é que era o caminho seguido por Ananias para chegar até a casa de Dona Sofia? Como é que o narrador descreve a paisagem nesse fragmento da história? A gente tanto trabalhou com paisagem na nossa outra unidade, né? Então aqui a gente relembra algum conceito também de paisagem, de natureza. Como é que as paredes da casa de Sofia eram vistas por seu Ananias? Como é que ele via isso? Então esse trecho da história diz isso também. E Ananias comparava a caligrafia de Dona Sofia com a sua. Como é que era a caligrafia de Sofia e como é que era a caligrafia de Ananias? Então aqui vocês vão elaborar o parágrafo dizendo, né? A caligrafia da Dona Sofia era assim, 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 e a caligrafia de seu Ananias era, o fragmento diz ali, né? Que ela era horrível, né? Enfim. Próximo conceito que a gente vai trabalhar agora na língua portuguesa, gente, diz respeito aos elementos da comunicação. O que são os elementos da comunicação? É tudo aquilo que é envolvido num ato de comunicação. Quem envia a mensagem, quem recebe a mensagem, através do que essa mensagem se propaga, qual é o código que é usado nessa mensagem. Então, tudo isso a gente chama de elementos da comunicação. E ali vocês têm uma imagem, então, ilustrando que a Dona Sofia era a emissora das cartas, dos cartões com as poesias. As pessoas da cidade eram os receptores e elas recebiam as cartas através do canal, né, carta, correio,
que era quem fazia esse papel era o seu Ananias, e por isso ele está ali no meio, a figurinha do seu Ananias com a cartinha na mão. Tá? Então, gente, nós temos ali algumas perguntas que exploram esses conceitos, né? Quem era a emissora das cartas enviadas, que é quem mandava as cartas, né? Então, ficou claro para nós que a Dona Sofia era a emissora. Os receptores, quem eram, né? Ficou claro para nós que os receptores da mensagem eram os moradores da cidade. O canal por meio do qual essa comunicação era feita era a carta, o cartão, o correio, o seu Ananias, que fazia com que isso chegasse. A mensagem que continha nas cartas, a gente já fez uma perguntinha na aula anterior sobre isso, a mensagem eram poesia, né? Poemas. E nós vimos que na história de Dona Sofia as palavras têm poder de transformar, tá? Tem um poder transformador. Escreva nesse quadro abaixo com letra bem enfeitada, bem bonita, 5 palavras que, na sua opinião, têm o poder de transformar o mundo. Que palavras seriam essas tão poderosas, gente? Paz, amor. O que vocês acham? 5 palavrinhas e vocês vão fazer essas palavras bem enfeitadas, tá? Pode botar coraçãozinho no meio das palavras, pode decorar bastante, pode usar lápis colorido, tá? Fazer quase que um poema concreto dessas 5 palavrinhas, tá? Depois, gente, matemática, probleminhas, como a prof disse antes, contextualizados, né? Nós temos aqui probleminhas que vocês vão ter que fazer continha de mais, né? Adição, de menos, que é a subtração, de multiplicação, que é que vocês chamam de continha de vezes, né? E de divisão, certo? Então, a letra A. Sofia está escrevendo um novo poema na parede da casa. A cada dia ela consegue escrever 15 palavras, porque a letra dela é bem desenhada, bem caprichada e por isso é demorada, né? Quantas palavras ela terá escrito no final de 12 dias? Então, cada dia 15 palavras, no final de 12 dias, continha de que vocês terão que fazer ali multiplicação, né? Resposta, gente, ali onde está a resposta, vocês vão escrever no final de 12 dias, ela terá escrito tantas palavras. Vão armar a continha e vão botar a resposta ali, tá? No jardim de Dona Sofia há 14 canteiros de flores, onde ela plantou 150 mudas em cada canteiro, tá? Quantas mudas ela plantou ao todo? Então, 14 canteiros, 150 mudas em cada um dos 14. Também continha de multiplicação, que vocês vão armar e vão resolver ali. Sofia colhe flores do seu jardim para enviar junto às cartas que escreve. Junto com cada carta, ela envia 3 flores prensadas, tá? Quantas flores ela precisa colher ao final de 15 dias se ela envia 250 cartas neste período? Depois, seu Ananias está ajudando Dona Sofia em seus canteiros de flores. Sabendo-se que havia 135 mudas em cada um dos 14 canteiros e de cada muda florescem 4 flores, quantas flores Sofia terá que colher? Quantas flores Sofia terá que colher se colher todas as flores? Quantas flores ela terá se colher todas? Depois, Sofia começou a trabalhar em suas paredes às 6 da manhã, parando às 11h20 para um intervalo e reiniciou às 13 horas, encerrando as atividades às 17h45. Perguntas: quanto tempo ela trabalhou pela manhã, quanto tempo ela trabalhou pela tarde e quanto tempo ela trabalhou ao todo nesse dia? Horas e minutos, tá, gente? Depois, seu Ananias, em seu ofício de carteiro, consegue entregar 45 cartas a cada 4 horas. Ele trabalha entregando cartas 8 horas por dia. Perguntinha: quantas cartas ele entrega no final de 15 dias? Gente, muitos probleminhas aqui, vocês terão que fazer mais do que uma conta, tá? Mais do que um cálculo, certo? E o último, das 85 mudas de rosas plantadas em cada um dos 14 canteiros de Dona Sofia, 15 mudas de cada canteiro não sobreviveram. Quantas mudas de rosa vingaram? Então, aí as continhas, as operações de adição, subtração, multiplicação, para vocês resolverem, tá bem? Gente, a aula de hoje é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, principalmente aqui na parte da matemática, se vocês tiverem alguma dúvida, prof, não entendi tal problema, manda mensagenzinha que a prof estará respondendo para vocês no WhatsApp, tá?